Queridos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero conversar com você sobre um tema muito importante: as bem-aventuranças do livro do Apocalipse. Nós encontramos a expressão bem-aventurado em 7 ocasiões no livro do Apocalipse. Mas o que significa bem-aventurado? A origem deste termo vem do grego, da expressão Makarios. Indica a ideia de alguém que está em satisfação plena, independentemente das circunstâncias externas. E o livro do Apocalipse ele trabalha essa temática, a temática da bem-aventurança, em 7 versículos. A primeira bem-aventurança, descrita no livro da Revelação, no livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, está no capítulo 1, versículo de número 3, que diz: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A segunda bem-aventurança está descrita em Apocalipse, capítulo de número 14, versículo de número 13, que diz: Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. A terceira bem-aventurança do livro do Apocalipse está descrita em Apocalipse capítulo 16, versículo de número 15. E o texto nos diz: Bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e nem se vejam as suas vergonhas. A quarta bem-aventurança está em Apocalipse 19, versículo de número 9, que diz: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. A quinta bem-aventurança está no capítulo 20, versículo de número 6, que diz: Bem-aventurado e santo é aquele que tem a parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. A sexta bem-aventurança, Apocalipse capítulo de número 22, versículo 7. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E a sétima bem-aventurança, Apocalipse 22, versículo de número 14, que diz: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Há vários ensinamentos gloriosos nesses 7 versículos. E cada versículo exigiria um vídeo à parte para serem trabalhados com profundidade, em sua riqueza de detalhes. Mas eu quero focar em aspectos gerais que estão presentes em todos esses textos e que nos demonstram o caminho da bem-aventurança. Alguns termos se repetem nesses versículos, e eles são chaves interpretativas para respondermos a seguinte pergunta: qual é, afinal, o caminho da bem-aventurança? Vejamos quais são esses termos. Nós temos as seguintes expressões: ler, ouvir e guardar a palavra, vigiar, guardar as vestes, lavar as vestes, e todas essas expressões nos apontam para uma única direção: a santificação. Uma leitura atenta e cuidadosa dessas 7 bem-aventuranças do Apocalipse nos faz chegar a uma conclusão. Não existe, preste atenção nisso, não existe bem-aventurança fora do caminho da santificação. E por que o caminho da santificação é o caminho da bem-aventurança? Porque quando buscamos a santificação, nós estamos indo na direção correta do propósito das nossas vidas. E qual é este propósito? Glorificar a Deus em toda a nossa forma de viver. Quando nós compreendemos a santificação como algo legalista, enfadonho
sendo entendida como um conjunto de regras e normas a serem cumpridas, sem o auxílio da graça de Deus e a capacitação do Espírito Santo, nós acabamos por não alcançar a tão almejada bem-aventurança. Mas quando compreendemos a santificação, na perspectiva das Escrituras, de que estamos sendo aperfeiçoados e moldados à imagem e semelhança de Cristo, e que em breve alcançaremos um corpo glorificado, onde nós finalmente estaremos para sempre livres da presença do pecado, então nós podemos sim experimentar a bem-aventurança. É claro que enquanto estivermos neste mundo, nós passaremos por dores e aflições. Deus permite provações para nos aperfeiçoar, amadurecer, para crescermos em santidade, mas também para nós nos lembrarmos de que o céu não é aqui. Mas podemos sim experimentar alegria, satisfação ainda neste mundo, porque a nossa alegria não depende de circunstâncias externas. Este é o bem-aventurado. E o caminho para a bem-aventurança é a santificação e a comunhão com o nosso Deus. Não há maior alegria do que a comunhão com Deus. O salmista, em Salmo de número 16, verso 11, diz: na tua presença há plenitude de alegria. A fonte da alegria é Deus, e o caminho para alcançá-la é a santificação. Meditemos então nessas 7 bem-aventuranças do Apocalipse, pois elas nos ensinam o verdadeiro caminho da bem-aventurança. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.